Como que eu estou investindo em 2024? Muita gente me pergunta isso, André, e esse novo ciclo de investimentos, como é que está a tua carteira? Eu vou aproveitar aqui nesse vídeo para compartilhar como está a minha carteira e como está o asset allocation dos meus clientes. É uma coisa privada nossa lá na X10 Investimentos, mas vou compartilhar com vocês aqui porque eu acho que ficou tão bem feito, tão focado em risco-retorno, algo que o mercado não olha, que, cara, vem comigo, vai entender melhor isso, né? Mas antes disso, não se esquece, eu sou o Andrei, curte esse vídeo, se fizer sentido principalmente, tenho certeza que vai ajudar outros investidores a furar aquela bolha. Então, se inscreve no canal se não está inscrito e nos segue nas redes sociais aí. Bora lá, vamos começar então falando do seguinte, pessoal. O mercado está mudando, né? O ciclo de juros do Brasil está voltando para patamares aí, né, já mais intermediários. A gente tem que lembrar que em 2022 a gente estava, em 2020, né, a gente estava com taxa de juros 2%, 2021 2%, a taxa de juros começou a subir, em 2022 chegou a 13,75%, 2023 a gente começou a reduzir os juros e a gente está agora 11,75%, deve ter uma reunião agora do Copom, talvez já teve enquanto você está vendo esse vídeo, e a gente deve cair aí 0,50, né, na taxa de juros para 11,25%. E a gente deve caminhar ainda essa taxa de juros durante esse ano para até algo na casa de 9% que o mercado espera. Normalmente o mercado erra, tá? Que vem comigo aqui. Normalmente o mercado erra nesse número. Normalmente cai mais, tá? E sobe mais quando o mercado acha, pô, vai parar lá, sobe mais. Nesse caso também eu acho que o mercado vai acelerar a queda da taxa Selic para 8%, talvez até menos que isso, tá? Daqui a pouco dá um gás na economia. Mas a gente tem que resolver algumas outras coisas, principalmente a questão do juro americano, é uma coisa que não é nossa que vamos resolver, obviamente, mas depende, né? Passa pela questão do juro americano, os Estados Unidos começando a reduzir o juro, nós conseguimos reduzir ainda mais nossa Selic e trabalhar no patamar assim, pô, legalzão, 7%, 8%. Mas o que vai acontecer com a tua carteira nesse caminho, né? O que vai acontecer com o mercado? O que aconteceu historicamente nos últimos anos que a gente teve esse ciclo de queda de juros? Isso precisa entender para tomar decisão e montar a carteira projetada para isso. E aqui eu vou compartilhar como está a minha carteira, como está desenhada a carteira dos nossos clientes, aí como a gente está ajustando, né, essas carteiras, que é um processo, não é uma mudança do dia para a noite, assim. Então, mas o principal é entender o destino, como a gente quer estar, né? Se for um cliente que hoje chega, Andrei, estou tendo 1 milhão aqui, vamos investir juntos, me ajuda nessa carteira, uma carteira de longo prazo, como é que eu entendo que a gente poderia absorver o melhor retorno com o menor risco? Vem comigo que é isso que eu vou mostrar. E aí isso se encaixa para qualquer carteira, tá? Que pode ser inclusive uma carteira de 100 mil reais, já consegue colocar tudo isso que a gente vai estar falando aqui. Bora lá então, olha só, pessoal. Que eu tô aqui, eu tô dentro do que a gente chama de cockpit, né? Vocês estão vendo aqui o meu cockpit. E eu tô simulando aqui, tá? A nossa estrutura de carteira atual, tá? A nossa asset allocation. E vocês vão ver que muito mais importante do que o produto que está selecionado aqui dentro é entender o efeito desse produto, né? E aí vamos entender isso na sequência. Mas vamos lá. Eu tô simulando uma carteira aqui com 1 milhão de reais, tá? E eu tô ajustando ela por percentuais, tá? Então, olha só. Na nossa estratégia, a gente entende que agora tu não precisa tanto de liquidez. Obviamente, depende do objetivo, mas na tua carteira de investimentos, tu não precisa tanto de liquidez e tu não precisa estar muito posicionado em pós-fixado, porque pós-fixado vai cair a cada reunião do Selic, está caindo, né? Então, o pós-fixado sempre é impactado por isso. Então, a gente imagina que 12% está excelente para esse momento. E aqui a gente está simulando com o Tesouro Selic. Obviamente, se você vai pegar qualquer produto que rende mais, óbvio, vai pegar lá o Porto Seguro DI, que é um fundo atrelado ao DI, tem liquidez em D0 também, e ele vai estar rendendo 110 do Tesouro Selic, provavelmente, entendeu? Então tu consegue colocar produtos, mas eu estou colocando aqui alguns para que a gente possa fazer um backtest disso, vai ficar bem legal esse backtest. Depois a gente tem 25% em inflação, e aí a gente tem uma divisão aqui ó, de inflação de longo prazo, 2045, vai pegar mais ou menos nessa região, e outra metade, então seria mais de 125, em tesouro de curto prazo, né? IPCA de curto prazo, que é até 2026 aí. Quando eu falo em investir em inflação, não faz o menor sentido pegar uma inflação de 2 anos, 1 ano. Pô, não vale a pena. Ali já está tudo precificado, né? A inflação não vai desregular nesse período. Então aqui a gente quer comprar isso como um seguro de carteira, porque se tu tem uma rentabilidade real garantida, tu ganha a inflação do mês mais alguma coisa, mais uma taxa pré, né? E hoje a gente tem no mercado todos pagando CDBs, pagando IPCA mais 6,5, CDB mais 7, IPCA mais 7. A gente tem crédito privado pagando IPCA mais 7,5 isento, IPCA mais 8, um emissor não tão bom, um emissor bom pagando IPCA mais 6, IPCA mais 5,5.
E aí, lembrando que como isso é isento, pro longo prazo também é excelente, né? E aqui a gente também espera que tenha um ganho nesse produto, principalmente nessa parte mais longa aqui, com a marcação ao mercado. Mas eu repito, eu estou usando o tesouro aqui para ter o cara ser o mais conservador, vai para cá. O cara que aceita um pouco mais de risco vai para um crédito privado, vai para um bancário, e aí ele está adicionando performance com uma pequena parcela a mais de risco, né? Lembrando que se o cara investir, por exemplo, 125 ou 250 mil, eu recomendo que tu distribua isso para CDBs em valores menores para te ter a produção do FGC. Tá? E se for num crédito privado, tu vai pegar um título que seja de um bom emissor, né? Não adianta querer ganhar um monte aqui, na taxa pré já está protegido ganhar um bom valor e que seja isento, né? Se for um crédito privado. Depois um pré-fixado curto, aqui a gente tenta manter sempre os pré-fixados mais próximos, né? Porque senão tu não pode deixar fugir do radar. O pré-fixado que hoje pode ser muito bom, por exemplo, pegar um pré, hoje é 13% no mercado, pode ser que daqui 5 anos seja ruim, porque a Selic pode estar em 14, 15, e aí tu vai ter, putz, eu peguei aquele produto e é ruim. Então, 2 anos tu já sabe, a Selic vai seguir caindo, depois vai estabilizar e tu vai estar com aquele pré-fixado garantido em 13% ao ano, tá? Depois que a gente tem uma parcela de 12% da carteira internacional, que aqui a gente está representando ela pelo IVV, mas se o cara já tem uma carteira fora do Brasil, já leva para fora, já paga o dólar agora que está barato e faz essa movimentação. Mas aqui um ponto, tá? Com os meus clientes, o que eu estou fazendo? Quem não tem ainda carteira internacional e bolsa internacional, eu não estou comprando ainda. Eu estou levando isso para fora através da nossa conta internacional e estou deixando em renda fixa americana, ou seja, eu ganho dólar mais 4, dólar mais 5 e a partir do momento que tiver um crash no mercado de ações, a gente vai comprar ações. A partir do momento que tiver um problema maior no crédito privado, isso vai dar um estresse, vai fazer com que os créditos privados deles paguem mais. Hoje a gente entende que não vale a pena pelo risco, tu empresta pro governo que ele tá pagando bem, entendeu? Essa é a lógica nos Estados Unidos, tá? Depois a gente tem uma parte aqui alternativa, tá? São 6% distribuídos em ouro, que serve como proteção de carteira, mas que pode ser outro produto alternativo, aí depende do perfil do cliente, depende... Aqui eu repito, é o cara mais conservador. Tem outros clientes nossos que pegam essa grana aqui de alternativa e compram private equity imobiliário, e aí a gente faz isso para os nossos clientes, ou o cara vai lá para investimentos, por exemplo, em usinas solares, enfim, coisas alternativas, né? Nesse caso, o ouro, além de ser um investimento alternativo, atrelado a dólar e tal, também tem um efeito de proteção de carteira, né? Então reduzindo bastante a volatilidade aí, normalmente, né? Depois aqui a gente tem dois caras que vão te surpreender, que são duas criptomoedas, 1% em Bitcoin, 1% em Ethereum, então uma carteira de 1 milhão teria 20 mil reais, né, entre Bitcoin e Ethereum. Também a gente não compra isso diretamente, a gente divide isso em 10 semanas, normalmente vai comprando semana após semana, tá? E aí aqui é um produto para longo prazo também, para deixar na carteira. E muita gente me fala, pô, André, mas tu não acredita em Bitcoin, tu não acredita, tu acha que isso, como é que tu vai estar investindo nisso? Pô, se isso der errado e a minha tese ainda se confirmar de que até, olha, o Bitcoin já superou algumas bandeiras que eu achava que não iria superar em relação a regulamentações, tá? Mas se isso vier a acontecer, perdeu 2%. Se isso não acontecer e seguir se valorizando, você vai ver o efeito que isso vai causar na carteira. E por último, aqui na parte de renda variável, a gente tem 30% de renda variável, com 200 mil, nesse caso 20% em empresas focadas em dividendo e 10% em empresas focadas em explosão. Então, aí por isso que eu coloquei o índice small para representar isso. Mas, obviamente, só como se a gente pegar o índice small, no último ano rendeu 17%. A nossa carteira de small cap rendeu 53%, né? Então, inclusive, deixa eu mostrar ela aqui, ó. Se a gente for pegar ela aqui, será que já vai aparecer? Não. Aí, ó. Essa aqui é a nossa carteira de small, né? Então, se a gente pegar ela aqui, vocês vão ver que no último ano, isso aqui é a carteira de 23, tá? Tá aqui a carteira performou de janeiro a dezembro com 53%. Aqui o small só com 17%. Então, eu repito, tá? Eu tô colocando aqui na nossa simulação o small e o divo porque eu tenho o histórico dele se eu quiser fazer um backtest. Mas a gente vai sempre procurar a produção performar melhor. No caso dos meus clientes, é carteira automatizada de small cap, carteira de dividendos também automatizada. Não precisa fazer nada, os analistas do BTG fazem, tu recebe os dividendos, tu recebe aluguel, recebe todos os benefícios que tem, mas a gente facilita muito a gestão focado em resultado. É isso, o nosso time aqui entrega demais. Então, beleza. Se a gente aplicar isso, o que vai acontecer, André? Como é que se comportou uma carteira dessa nos últimos 5 anos? Vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui para a gente entender essa carteira aí nos últimos 5 anos, né? Primeiro, nos últimos 12 meses, olha aqui, carteira performou com 13,28%, o CDI com 12,89%, o IPCA com 4,59% e a bolsa com 14,83%, né? Beleza, mas pô, André, mas então tu tá recomendando uma carteira. Repito, essa carteira ela tá focada para daqui para frente. Mas no último ano ela teve um desempenho razoável, né? Vamos ver nos últimos 5 anos como é que essa carteira se comportou? Olha só, tá aqui a nossa carteira, 5 anos, olha só.
está aqui fechando 5 anos com 109%, 112% está ali mais no vencimento, né? 110, vamos arredondar aí, ó. 110 contra o CDI com 44, o Ibovespa com 34 em 5 anos e o IPCA com 32. Então, esse é o verdadeiro efeito da carteira. Tudo isso com uma volatilidade, olha que absurdo, né? Volatilidade aqui é de 6,68. Então, quando a gente fala de risco-retorno, a gente mede o risco de uma carteira pela volatilidade. E se eu pegar aqui, ó, comparado ao Ibovespa, olha só, quanto mais para a direita é maior o risco, quanto mais para cima é maior o retorno. Então, a gente está aqui bem com risco reduzido e com um retorno elevado, né? Então a carteira, se a gente olhar para trás, seria essa aqui a performance da carteira. E se a gente analisar isso mais detalhadamente, a gente vai ver que muito disso é por causa dessa descorrelação. Tu já sabe que alguns ativos, quando eles são descorrelacionados, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Pô, tem a bolsa caiu um monte. Alguma coisa vai subir na tua carteira. Pode ser as criptos, depende de qual que é o problema que está acontecendo. Pode ser que a renda fixa vai explodir, né, por causa da marcação do mercado. Então, eu vou dar um exemplo. Fiscal, se rompeu lá, deu um problema, e aí a tua carteira começou a ter bastante inflação. Os produtos que são ligados à inflação da tua carteira vão se valorizar. Então, a expectativa de inflação aumentou, a curva de juros vai abrir, a marcação do mercado vai ser positiva nos teus produtos. E assim por diante, né? Então, essa descorrelação vai sempre fazer com que tu tenha alguma coisa muito boa na carteira e alguma coisa apanhando um pouco. E aí, por isso que a gente ensina nossos clientes a olhar a carteira dele como um todo, e não por produto, senão o cara fica sofrendo por causa de um ou outro produto. A carteira precisa analisá-la como um todo, né? E aí por isso que tu consegue fazer análise de correlação, de risco-retorno, de volatilidade, da composição da tua carteira, né? Então da diversificação. Inclusive, essa carteira está gerando hoje um índice Sharpe acima de 1, né? Que já é muito bom, 1,24. E quando a gente compara com os demais caras que a gente colocou aqui, a gente vê que eles estão bem distantes disso, né? Inclusive o Ibov com risco, um Sharpe negativo, né? Muito risco para pouco retorno. Basicamente é isso, né? E aí a gente consegue analisar o seguinte, ó, o efeito de uma carteira assim, que eu repito, ela não está montada para a gente olhar para trás, ela está montada o que vem pela frente, né? A gente está pensando em estar pouco exposto em imposto fixado, porque vai cair, a Selic vai seguir caindo, e a gente está bem exposto em inflação, porque isso deve aumentar, a gente está exposto em small caps, e a cada mês a gente faz um ajuste, olha, aumenta um pouco de small, diminui a inflação, faz isso. Esse é o nosso trabalho mensalmente. Mas como é que essa carteira se comportou, né? A gente vai ver que em 2019, carteira 21%, CDI deu 5%, IPCA deu 3% e o Ibov deu 21%, tá? Então, parecido com o Ibov em 2019. Aí 2020, veio a pandemia, ó, março começou a cair, a carteira caiu 1,80, depois mais 8%, e a bolsa caiu 8%, mais 29%. Então aqui a bolsa estava 40% negativa, praticamente, ela começou a recuperar. A carteira tinha caído 10%, aqui já tinha recuperado. A partir daqui o que veio era lucro, por isso que com a recuperação foi 23% de alta praticamente. Depois a gente teve aqui em 2021 13% de alta, bolsa menos 11%, menos 12%, IPCA 10%, que a inflação machucou bastante, né? E o CDI em 4,40%. Depois o CDI começou a subir bastante, a nossa carteira começou a sofrer com marcação ao mercado nesse cenário. Por isso que eu repito, o nosso trabalho é um trabalho tático, que obviamente lá em 2022, tu sabendo que a taxa de juros ia subir, tu não ia estar extremamente posicionado em pré e IPCA, tu ia estar posicionado em pós, que é o que a gente está acontecendo agora, a gente sabe que vai cair, né? Então por isso que teria esse ajuste tático, né? E aqui a gente está fazendo uma carteira desenhada para surfar o novo ciclo que já começou, né? Mas mesmo assim o nosso backtest está bom, porque ele está diversificado, está legal, a carteira funcionou bem, né? E é esse o nosso objetivo. E aí quando eu falei sobre as criptomoedas, olha só que 39% dos últimos, da rentabilidade, dos 110 acumulado, 39% foi das criptomoedas. Então se aqueles 2% tivessem virado pó, pô, tu perdeu 2% na carteira, ia sobrar aqui, tu ia ter uma carteira aqui no final com 70% de rentabilidade. Assim a gente teve um crescimento absurdo, né? E os bitcoins representaram 39% aí da carteira, tá? Então, por isso que a gente entende que ela é positiva ela estar conosco aqui, tá bom? Esse aqui foi o nosso resumo, tá? Da carteira. É legal quando a gente monta isso, quando a gente entrega isso para os nossos clientes, a gente coloca junto uma expectativa, né? Qual que é a expectativa desse cara, do cenário pessimista, no otimista e no conservador, né? Então a gente traça esses 3 cenários e a gente consegue projetar quanto do CDI essa carteira vai render no longo prazo, tá? Dito isso, tá aqui o nosso asset allocation, assim que minha carteira já está quase toda ela organizada, né? Minha posição em small caps ainda é um pouco maior dentro da minha carteira, comparada a esse cenário. Ela está um pouco maior até que a posição de dividendos. E aí uma outra pergunta, muita gente me diz, André, eu tenho fundo imobiliário, o que eu faço? O fundo imobiliário já está nas máximas, eu acredito que ainda, se tu não precisa de liquidez, ele pode ser substituído por ações de dividendos,
Mas se tu quiser manter os fundos imobiliários, tu divide aquela posição de IVO 11, metade daquilo para dividendos, metade para fundo imobiliário. Então aí tu que vai ajustar isso, tá? Mas na minha posição hoje, eu estou sem fundos imobiliários, eu estou posicionado 100% na carteira de dividendos e na carteira de small caps. E era isso, espero que eu tenha te ajudado aí a olhar um pouco mais para o Asset Allocation. Se precisar de ajuda, tem um link aqui embaixo na descrição para que possa ser assessorado pelo nosso time aí. Valeu, grande abraço.